conhecimento, um pouco de harmonia para os nossos espíritos, né? E que nós possamos todos, então, já nos conectarmos, entendermos com os benfeitores espirituais, a fim de que a gente possa, fazendo essa conexão com o alto, receber tudo aquilo que a gente veio buscar na casa espírita e que é de vontade do nosso Pai Celestial, né? Porque Ele está sempre proposto, sempre nos amparando nas nossas dificuldades. Quando a gente não vê solução para algum problema, Ele está lá, sempre tentando nos mostrar o melhor caminho, né? A melhor solução para os nossos problemas. Então hoje o tema que a gente saiu para nós é o que ocorre com os que desencarnam. Para tanto, a gente fez uma apanhada que usamos no Livro dos Espíritos, capítulo 3, o item que fala retorno do corpo físico ao corpo espiritual. Também tem um livro que eu gosto muito de usar, que é o Quem tem medo da morte, do Richard Simonetti, que é um livrinho muito bom, que ajuda bastante. Assim. Então, quem de nós já não se perguntou, né? O que vai acontecer comigo quando eu morrer? É uma coisa recorrente, todos nós já pensamos nisso, ou né, já algum amigo já nos falou, já conversamos sobre esse tema. E sempre que a gente pensa nisso, já vem aquela primeira ideia que vem, né, é um medo, né? Temor, ansiedade, a gente não sabe o que vai direito acontecer conosco. Mas cabe a nós todos dissipar esses medos, essas ansiedades, todas essas coisas que advêm do desconhecimento. E é exatamente por isso, pelo desconhecimento das leis divinas, que a gente acaba gerando esses comportamentos dentro da gente, tendo medo, tendo ansiedade. E no momento que a gente tem o estudo, que a gente consegue entender esses processos, o que vai acontecer do outro lado da vida com a gente, esses medos, essas coisas todas, elas se dissipam. Né? Essa névoa que fica em torno desse assunto, ela se dissipa. Né? A gente levanta o véu e consegue enxergar um pouco mais. Né? Porque na verdade, assim, nós estamos aqui de passagem. Essa não é a nossa vida, a nossa casa. Nós estamos estagiando aqui. Para quê? Para nos auto-melhorarmos. Para que quando a gente retorne à parte espiritual, nós estejamos um pouco melhor do que quando nós viemos. E esse é o objetivo. É para isso que nós fomos criados. Para progredir, para melhorar, para se espiritualizar mais. Então, é um assunto que a gente tem que falar, né? A gente tem que cuidar desse assunto. E geralmente quando a gente fala nesse negócio, sabe, o que vai acontecer comigo depois da morte? Isso já gera outros questionamentos. Já começa a aparecer um monte de coisa na nossa cabeça. Aqui eu elenquei alguns apanhados que eu fiz, de algumas questões que a gente vai ver, que são elucidativos. Será que vai ser um processo doloroso? Os espíritos dizem para nós que não. Mesmo que eu tenha uma doença, estou com câncer, por exemplo, e aquilo me dá dor todos os dias do meu corpo físico. Mas é no corpo físico, não é no meu espírito. Então não temos que nos preocuparmos com isso, temermos, porque no momento que acontece a cessação da vida, o corpo morreu, não tem mais vitalidade, o nosso espírito não vai sentir os efeitos da vida, não vou estar sentindo aquilo que está me dando dor, por exemplo. Acabou, não tem mais. Na verdade, a gente tem que entender uma coisa assim também.
quando se processa o espírito, nós estamos no corpo físico e o espírito. O espírito não sai, tá, morreu, pum, saí. Vou sair andando por aí, falando com os outros espíritos na mesma hora. Não é assim que funciona. Que a natureza não dá saltos. Ela se processa lentamente, sem, né, botar carreta no fim dos bois, como a gente fala. Então, o que acontece? O espírito é ligado ao corpo físico por laços fluídicos. E esses laços não se quebram, não se rompem, eles se desatam lentamente. E é exatamente por isso também que a gente vai ter uma espécie de torpor. A gente não vai estar conseguindo pensar com lucidez logo depois, umas horas depois do desencarne, quando a gente morrer. Não vai conseguir estar pensando direito. E os amigos espirituais vão estar ali, auxiliando para que a gente desate esses laços fluídicos. Os familiares que fizerem prece por nós vão estar nos ajudando. Se a gente conseguir mentalizar Deus, nós vamos estar nos ajudando. Isso que eu estou falando é para espíritos como nós, né? Que estamos aqui na batalha. Se fosse, por exemplo, um espírito de elevado padrão espiritual, em seguida, depois da morte ali, ele já está se reconhecendo, conversando e já ia estar se integrando. Se for um espírito, por exemplo, que vive uma existência toda material, só se preocupou em ganhar dinheiro, com seu conforto, com seu bem-estar, não queria saber nada desses assuntos. Esse tipo vai demorar bem mais. E os espíritos que nos esclarecem que pode ser dias, não horas, estou falando de horas, eu falei, para mediação. Pode ser dia, pode ser semanas e até meses. E aí uma série de efeitos que eu não vou falar aqui, que não convém, mas a gente tem que se atentar para essas coisas. Cuidar do lado espiritual é de suma importância para nós. Tem que ser o mais importante. Como eu falei anteriormente, nós não somos daqui. Nós viemos para estagiar e melhorar. Então nossa vida é a vida espiritual. E nós temos que cuidar disso. Nós temos que dar importância, mais importância para isso do que para a vida material. Tempo atrás eu estava falando com uma pessoa, contando essas coisas para ela, e ela disse, mas é importante também, né, a vida material, nós moramos aqui. Eu digo, sim, é importante, mas Deus sabe o que a gente precisa. Ele nos ampara, Ele sabe o que a gente precisa, a gente não passa necessidade. Claro, às vezes tem provas, tem dificuldades que vêm para o nosso próprio aprendizado, para nos ensinar. Isso é normal. É assim com todo mundo. Todos nós temos que passar por isso, não adianta. Para onde nós iremos após a morte do corpo físico? Que pergunta é essa? Para onde que a gente vai ir? Eu moro na minha casa e daí onde é que eu vou ir? Para onde é que eu vou? Vou dormir aonde? São questionamentos que passam na nossa cabeça, né? Quando a gente começa a falar sobre isso. Ninguém vira anjo da noite para o dia. Jesus disse para nós há 2000 anos o seguinte: quem quiser vir depois de mim, que tome a sua própria cruz e me siga. O que quer dizer isso? Que ninguém vai já sair morando em mundos celestes, felizes, sem antes edificar estes mundos aqui dentro. Que acontece? Tem que acontecer primeiro aqui dentro, para depois a gente estar capacitado para algo melhor. Então cabe nós nos esforçarmos, batalharmos, estudarmos, fazermos a caridade, fazermos o auxílio, né, procurar auxiliar o nosso próximo dentro das nossas possibilidades. É isso que é o bacana da vida. Então, quando nós desencarnar, nós vamos continuar a ser nós mesmos. Se nós, por exemplo, desencarnássemos agora, a gente continuar vendo vocês me vendo, e nós sendo as mesmas pessoas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas dores, com as mesmas aptidões.
Porém, quem trabalhou por si, mais instruído, mais espiritualizado, poderá ser recebido por amigos de mais elevada hierarquia espiritual, porque fez jus. Seremos levados para o céu ou para o inferno? Essa eu sempre gosto de botar essa pergunta, porque isso aí é uma coisa que a gente escuta desde pequeno, né? A história de céu e inferno. E nós aprendemos assim. E desde o tempo de Jesus até um século e meio atrás, a gente pensava assim, que o céu e o inferno eram uma região geográfica determinada, tu ia ficar eternamente feliz no céu e eternamente infeliz ou sofrer por resto da tua vida no inferno. Hoje, graças a Deus, né, com a instrução do Espírito, graças ao Espiritismo, a gente já compreende melhor essas questões. A gente sabe que não são regiões delimitadas, que o céu e o inferno está dentro de nós, são estados do nosso espírito, da nossa consciência. Cabe a nós estar no céu ou estar no inferno. Aí é a gente que vai escolher. Tá? Então não são mais regiões, são estados da nossa alma. Que sensações experimentamos ao entrar no mundo espiritual? Aqui a gente tem que fazer uma colocação assim, a cada um segundo as suas obras, cada um com a sua consciência. Tá? Porque se a gente viver uma vida e ser orgulhoso, egoísta, maledicente, materialista, quando a gente passar por lá de lá e começar a encontrar espíritos, eles lá não tem esse negócio de eu vou escamotear aqui, fugir e tal, ninguém vai saber o que eu estou pensando. Não, eles sabem até o que o cara está pensando. Te olha para ti e a gente vê exatamente como tu é. Não dá para esconder nada. E aí, o cara vai ficar constrangido. Foi orgulhoso, soberbo, egoísta, maltratei meus funcionários, se eu tinha funcionário. Tu vai ficar constrangido, tu vai ficar com vergonha ante outros espíritos que estão mais acima. Mas, ao contrário, se a pessoa se preocupou em estudar, em se melhorar, né? Conhecer as leis divinas, né? Tudo que Jesus trouxe para nós, se melhorar, tentar ser uma pessoa melhor, desenvolver alguma coisa, pode ser na casa espírita, para outros, para o próximo, aí é coisa diferente. Por quê? Porque nós não vamos ter nenhum olhar. Nós fizemos o que tinha que fazer, o que Deus esperava que a gente fizesse. Mesmo que a gente tenha, cometeu um pecadinho lá, ou fez uma coisinha aqui, mas tu fez muito mais bem, tu amou mais as pessoas, tu ajudou mais as pessoas, e tudo isso, o amor cobre a multidão de pecados. Então a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Não tem outra maneira. E a melhor coisa, que depois a gente vai ser feliz do outro lado. Como saberemos se já estamos do lado de lá? Isso é uma pergunta pertinente, né? Porque, como eu falei para vocês, se a gente está aqui falando, desencarnando, continuando falando e não se deu por conta, como é que a gente vai entender isso? Tem coisas sutis, né? Que a gente tem que ficar antenado. Por exemplo, eu vou falar com um cidadão que está encarnado e ele não me responde nada. Vou xingar minha mulher, ela não me responde nada, por exemplo. São essas coisinhas, entendeu? A gente tem que se dar por conta. Aí tu tem que parar, tem alguma coisa errada aí. Está acontecendo alguma coisa de diferente. Será que eu já estou no outro plano e tal, não dei como? Isso é uma das coisas. Outras situações. Está lá e baixou o hospital. Morre, não morre, morreu. Aí acordou do outro lado lá, está lá no leito do hospital. Até então está tudo normal, tu estava no hospital, né?
daqui a pouco, de repente, abre a porta e entra aquela parentada desencarnada. E aí? Aí tu vai saber que morreu, né? Óbvio. Ou então, por exemplo, se a gente acordar numa situação assim, num lugar de dor e sofrimento, como a gente vê, né, na literatura espírita, a gente não tem que ser desesperado. Pode acontecer. E eu sempre pensei nisso, sempre pensei nisso. Se eu me encontrar flutuado numa região assim, a primeira coisa que eu vou fazer uma prece com toda a força do meu coração. Te garanto que em minutos vai aparecer alguém comigo. Com certeza. Então, vocês veem como é importante ter o conhecimento. Tu saber o que fazer numa situação que outros que não têm por esse acesso iam ficar sofrendo anos, de repente, nem por exemplo o caso do André Luiz, ficou 7 anos na espiritualidade sofrendo que não tinha se dado por conta que tinha morrido. Graças a Deus a gente tem o espiritismo, né, nas nossas vidas. Porque é tudo. A casa espírita, a casa do Evangelho, eu sempre falo, sou devedor desse lugar. Porque se não fosse a casa, as pessoas, as amizades que eu fiz aqui dentro, eu não sei se eu teria conseguido passar por determinadas, porque as provas vêm para todo mundo. Vêm pequenas e vêm grandes. E de tempos em tempos. Deus manda as provas para testar, vamos ver como é que o cara está lá. Tá bem? Se ele já aprendeu alguma coisa. Então cabe a cada um de nós nos desenvolvermos, né, nesse sentido de nos melhorarmos, sempre, crescendo sempre, com todo esse manancial de recursos que a gente tem à nossa disposição. Tudo gratuito, graças a Deus, e provém tudo de Deus. E tudo é para nos melhorar, né? A gente ficar melhor, a gente crescer, para amanhã nós sermos espíritos mais instruídos, espiritualizados, mais amorosos, bondosos, enfim, por aí vai. Devo ser cremado? Essa é outra pergunta, né, que mexe um pouco com a nossa imaginação. Essa questão da cremação é uma questão muito pessoal de cada um, muito individual. Cada um quiser, né, pode escolher, enfim. Só que é bom a gente saber um pouco o que acontece e tal. O que nós poderíamos dizer para vocês é o seguinte: a questão da cremação entra num ponto que daí depende de cada espírito. Por exemplo, não é exemplo. Um espírito que pegaram de novo o mesmo gancho, foi orgulhoso, egoísta, materialista. Ok, morreu. Família, manda cremar, vamos fazer uma cerimônia amanhã, manda ser cremado e depois eu vou pegar assim. Ok. Um espírito que viveu assim, ele não é que ele vá, que assim, em um dia, às vezes pode, como eu falei anteriormente, de repente não foi conseguido desligar ele ainda. É muito difícil para os benfeitores desligar um irmão que viveu nessas condições. Porque ele está tão apegado ao corpo, não importa, o corpo morreu, mas ele continua apegado. Ele não quer, como se ele não quisesse acreditar que tivesse morrido. Às vezes ele nem se dá por conta. Está profundamente ligado o corpo. Então, por exemplo, em 24 horas vai acontecer uma situação dessas, não é que ele vai, que nem a gente bota a mão no fogo e começa a arder, né? Nosso corpo de carne, ele não vai sentir ardência nem nada, mas ele vai sentir uma coisa desagradável, porque ele ainda está ligado no corpo. Então, nosso querido Chico Xavier, através, lá em 1971, os programas aqueles de pergunta e resposta Pinga Fogo, Emmanuel nos esclarece que o ideal seria esperar 72 horas, que seria tempo suficiente para espíritos como nós serem desligados e levados, né, para um hospital, enfim, lugar adequado. Temos que fazer ressalvas aqui quanto à casa
suicídio, a vida extremamente material também, como eu falei. São outras situações, né? Não se enquadrariam nesse padrão assim, né, mediano. Então, é como eu disse, é uma questão pessoal de cada um. Cada um tem a sua. Eu não gosto muito da ideia. Acho que eu vou querer ficar lá na gaveta do cemitério descansando. Então, é uma questão pessoal. Cada um, né, pode escolher. O conhecimento da doutrina espírita influencia a nossa desencarnação? Aqui na pergunta 153 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem. Influencia e muito. Porém, ela não é o mais importante. O mais importante para nós, tá, é a prática do bem e a pureza da nossa consciência. E aí entra questões de reforma íntima. Como é que nós vamos ter pureza de consciência? Nós temos que tentar nos melhorarmos. Aproveitar enquanto nós estamos aqui no corpo físico e tentar nos melhorarmos. Então, para vocês vejam, não, só o conhecimento ajuda, mas não é o mais importante. Porque são duas coisas, né, gente? O conhecimento é uma coisa, mas tu não pode só. Eu conheci uma pessoa até da minha família que tinha, assim, ó, tinha papos incríveis com ele, espiritismo. Tinha lido não sei quantos livros, conhecimento maravilhoso. Nunca trabalhou, nunca ajudou ninguém, era para ele só. Então, só do teu conhecimento não adianta nada. Quer dizer, adianta de certa forma, mas é como a enxada que tu bota atrás da porta e deixa ali enferrujando. Ela está lá parada, não está tendo serventia nenhuma. Então a gente tem que estudar e vivenciar. São duas coisas complementares. Não adianta nada eu ser estudioso, vir na casa espírita, vai, não, só venho aqui para receber. A gente tem que vir, quando a gente está com dificuldade, a gente vem na hora, mas a gente tem que se dar por conta do nosso papel, né? Nós estamos aqui para não só receber, mas para dar. Isso que é o bacana da vida. Eu vou contar uma historinha agora rápida, que a gente está terminando, parece que já foi contada por outros palestrantes, mas eu gosto de contar porque ela é muito elucidativa. Existia uma casa espírita, como é uma história, não tem nome, entendeu? É uma história. Existia uma casa espírita que tinha um palestrante que era exímio orador, sabia o evangelho de trás para frente, dava palestras maravilhosas. E lá no fundo do salão sentava um senhor velhinho. Ele era extremamente pobre, mal cuidado, às vezes ele não conseguia tomar banho, aquelas coisas assim. Mas todos os dias que o palestrante vinha, ele estava lá. E aquilo foi por anos a fim. Até que um dia o cidadão foi dar a palestra lá e o senhor não estava mais. Ele achou estranho. Será que ele se mudou? Ou o que aconteceu com ele? Né? Seguiu a vida, ele seguiu dando as palestras normais. E em determinado tempo, mais para frente, o palestrante terminou, só desencarnou. Aí estava lá, no mundo espiritual, de repente divisou uma luz assim, que quase cegou ele a princípio, assim, de tão forte. Aí aquela luz foi amainando, e quando ele conseguiu, começou a divisar um espírito dentro da luz. Chegando mais perto, ele viu o senhor velhinho, só que ele não estava mais velho, estava remoçado, bonito, brilhante. E ele disse: mas o senhor via as minhas palestras, eu estou aqui, nem luz eu tenho, o senhor está com esse brilho todo. Ah, meu filho, quando o senhor fazia as palestras lá na casa espírita, eu peguei tudo que o senhor falou e não só apliquei dentro de mim, mas apliquei para ajudar o meu próximo. Não perdi nenhuma oportunidade. Foi aí
que o palestrante se deu por conta do erro que ele tinha cometido. Gravíssimo. Ele tinha o conhecimento, mas continuou orgulhoso porque achava que sabia demais e na verdade ele não sabia nada. Então a gente tem que cuidar, né, com esses equívocos, com essas coisas. Né? Às vezes quando a gente começa no espiritismo, a gente se deslumbra com coisa, né? Faz uma revolução dentro da gente. Mas tem que cuidar o julgamento. Tem que cuidar. Temos que, né, ter os pezinhos no chão, como se diz. Né? Porque assim, essa coisa da bagagem espiritual, como eu disse para vocês, a natureza não dá saltos. Não vai ser no momento. Isso aí é uma aquisição. Cada ano que passa, tu entende mais, tu relê os livros, entende de outra maneira, tu vai te dando por conta de situações que tu não te dava, vai tentando fazer a tua reforma íntima, silenciosa, e tu e Deus, né? Porque nós só precisamos da aprovação de Deus, só, não vai nada. Então que a gente possa, gente, nós estamos chegando ao fim agora, mas que a gente possa refletir sobre essa questão da nossa partida. Né? Será que nós estamos preparados adequadamente? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês e vocês vão se responder. Vocês vão responder para vocês mesmos. E a partir dali vão tomar a atitude que tem que tomar. Então que a gente possa ficar fortalecido na fé, cultivando dentro de nós as melhores intenções no sentido do alto esforço, de nos iluminarmos, do estudo salutar, na prática da caridade, para que amanhã, depois, essas ferramentas vão nos elevar no mundo espiritual. Né? Mas a elevação vai acontecer aqui dentro. E na humildade nós vamos estar no mundo espiritual assim, melhores, mais instruídos, mas com humildade, sabendo que cada vez que a gente aprende uma coisa, a gente tem muito ainda. Quanto mais eu sempre pensei, quanto mais eu descubro nas outras espíritas, eu vejo quão pequeno eu sou e quanto mais eu preciso aprender. Tá? Porque perfeito só Deus é. Nós poderemos chegar no dia a uma perfeição relativa, mas cabe a nós chegarmos em tranquilidade, com calma, os pés no chão e com humildade. Então, pessoal, que todos nós sigamos na paz do meio do Nazareno, que a gente possa ter compreendido bem essas questões, possa levar para casa, refletir sobre isso, que é muito bom a gente fazer essas reflexões. Então, findou nosso tempo, agradecemos a equipe espiritual, a Deus e a Jesus, e que assim seja.